Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou te ensinar a trabalhar essas flores variadas usando os pincéis especiais da Condor. Eu vou passar também alguns exercícios para você praticar e pintar com mais facilidade. Eu sou Mayumi Takushi, artista plástica e professora de artesanato. Vamos para o exercício. Eu vou começar trabalhando com o pincel liner só para fazer essa linha e com o pincel língua de gato eu vou começar a fazer as primeiras pinceladas de pétala. Essa pincelada é uma pincelada bem básica, você começa pressionando e depois soltando a pincelada. Você não pode esquecer de deixar a tinta diluída. Então o movimento é pressão e solta. Para fazer um botão é uma pincelada só. Com o mesmo pincel eu vou fazer a sépala. Não se preocupe, você não precisa preencher todo esse espaço branco. Ele pode aparecer aí como se fizesse parte da flor. Pincel liner pede tinta aguada, então você vai usar sempre a tinta mais diluída. Essas folhas, elas são coringa, então você vai usar o pincel língua de gato, tinta diluída. Você vai trabalhar com o pincel de ladinho, pressionar e soltar. Se você quer uma folha gordinha, você vai pressionar mais. Se você quer uma folha fininha, vai deixar bem de leve. Vamos fazer então um pouco mais de exercícios para as pétalas. Elas servem para vários tipos de flores, não somente essas. Tá vendo essa amarelinha que tá aí do lado? É a mesma pincelada, só que ela é mais longa e também mais gordinha. Você vai treinar onde você quiser, pode ser papelão, pode ser papel sulfite, o que você tiver disponível. Esse traço aí você vai usar para sempre, então tinta bem diluída e solta a mão. Essas folhas também, então quanto mais você praticar, melhor você vai trabalhar. Uma dica que eu dou é fazer uma linha com o liner e depois você use essa linha como guia. Fica muito mais fácil de trabalhar. E essa dupla também é muito boa para fazer pétalas. Continuando as nossas flores, essa daí ela é bem especial, lembra muito folha de alho, flor de cenoura, ela é bem suave mesmo. Então, com o liner você vai trabalhar vários traços e com o pincel língua de gato você vai trabalhar batidinhas, ainda com a tinta diluída. E para dar um ar da graça, eu vou bater também com um rosa, usei púrpura com branco. Percebe que a parte de baixo eu estou preservando. Você vai colocar algumas batidinhas soltas para baixo e para cima. Assim ele vai ficar bem natural. Um pouco mais de branco só para colocar mais luminosidade. E está pronto. Você pode fazer essa mesma flor usando tonalidades de verde. Você viu como que eu pego a tinta? Vai empurrando a tinta para a ponta do filamento. Você vai conseguir uma pincelada com curvatura. Vamos fazer mais um pouquinho de galho, tinta e água bem diluída. Essa cor que eu estou usando é o alecrim, então se você não tem, é só misturar cinza com um pouco de verde. Percebe como as pontas vão ficando cada vez mais fininhas? Exercício, é muito importante você praticar. Vamos fazer novamente. Você vai poder usar essa mesma técnica para fazer árvores, tá? Então, se você tem uma ideia de fazer paisagens, um ipê, uma primavera, você vai usar esse mesmo processo. Então, são batidinhas. Você coloca uma do lado da outra, formando uma curva, depois algumas batidas soltas para baixo, algumas batidinhas soltas para cima. E ela vai ficar irregular. Vamos passar para a próxima flor. O liner novamente. Agora eu vou usar um azul, eu já vou clarear com branco. A tinta também tá diluída e você vai fazer algumas linhas guias. Agora o língua de gato, uma pincelada curta, outra longa, curta e longa, curta e longa. E assim você vai formar uma florzinha. Existem vários tipos de flores. Você não precisa dar nome para todas elas, né? Agora eu vou usar um azul puro, sem o acréscimo do branco. E com o mesmo pincel, mas usando o alecrim, eu vou fazer a sépala. Então, o movimento é de baixo para cima, lembra muito uma coxinha. E depois um pouquinho de verde. O movimento é sempre força no começo e depois você solta a pincelada para ele não ficar marcado no final.
Vamos fazer mais uma. Quanto mais você praticar, mais solta vai ficar a sua pincelada, mais natural ela fica. Então, no comecinho, se não ficar tão leve, não se preocupe. Você vai conquistar essa pincelada mais solta, mas você vai precisar se esforçar. Mas é gostoso, você vai curtindo essa prática, tá? Aí eu tô exercitando a pincelada mais longa, você vai exercitar em vários sentidos, tanto na vertical como nas diagonais, tá? O movimento da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Todas as flores usam essa mesma pincelada. Aí para fazer a sépala, que também serve muito bem para fazer um botão. E agora vamos para a próxima. Eu estou usando muito esse alecrim como base para a folha, para os verdes, porque ele é muito neutro. Essa pincelada que eu estou fazendo, ela lembra muito a lavanda. Então o movimento é o mesmo. Mas aqui você tem o cuidado de trabalhar pinceladas mais curtas conforme você vai subindo. Agora o verdinho na parte inferior. E olha só, simples e bonito. Essa é a pincelada que a gente usa. Poderia completar e fazer uma flor, uma margarida, uma flor de cosmos, né? Então, sempre você vai utilizar essa mesma sequência. Força e solta, e tinta diluída. Pincel chanfrado. Você vai trabalhar belas folhas com esse pincel. Então, ele bem fechadinho. Você vai trabalhar uma linha maior e depois outras menores, e aí você vai trabalhar folhas. Você tem linhas aí para te ajudar, para guiar a sua pincelada da folha. Depois, com o tempo, você consegue fazer direto. No começo, vale a pena fazer essas guias, tá? Essa folhinha eu acho maravilhosa, ela é muito delicada para você encher uma composição de flores, para preencher um vasinho, fica muito lindo, até para deixar no plano de fundo mesmo. A pincelada é bem curta, a tinta é bem diluída e você vai trabalhar folhas de samambaia, de avenca, você consegue fazer vários efeitos com essa pincelada. Então é isso, eu espero que você coloque em prática esses exercícios. Se você não me segue nas redes sociais, vai lá no Instagram, me segue e até a próxima aula. Até mais!